Então, o Trump está agora aí no seu segundo mandato, intercalado, uma coisa que só aconteceu uma vez na história dos Estados Unidos. Normalmente os presidentes são reeleitos ou não são e depois não voltam mais. Então, o Carter não voltou mais, o Bush pai não voltou mais e o Trump então, ficou uma exceção, uma das duas únicas exceções, melhor dizendo. E esse segundo mandato do Trump, como já era esperado por vários analistas, ia ser um mandato com o pé na porta, né? Ou seja, ele ia ser muito mais incisivo, muito mais agressivo. O discurso dele de posse falou com todas as letras em relação ao Destino Manifesto, uma ideia que, obviamente, não concordo, sou totalmente contra, acho uma ideia delirante, uma ideia que vem desde o século XIX, na qual os Estados Unidos seria o grande modelo para o mundo, que os Estados Unidos deveriam exercer uma liderança, às vezes teria mesmo até o direito de intervir em outras nações, conforme seus interesses, conforme sobre o misterioso destino manifesto, que vem desde os primeiros colonizadores, né? Vem desde o tempo do Mayflower, vem desde o tempo da lenda da cidade acima da colina, né, de uma lenda que associava os Estados Unidos a uma nova terra prometida, só foi requentando em Destino Manifesto, em outros nomes, né, também o American Way of Life, típica mentalidade dos anos 1950 e 60, não deixa de ser, né, uma versão materialista, uma versão do dia a dia do Destino Manifesto, né? Então essa ideia que tem já 300, quantos anos? 400, quase 400 anos nos Estados Unidos, vem mais à tona numa época, diminui um pouco em outra e tal. Só para deixar claro, o Ronald Reagan, que era outro fanático americano, ele também fez menção, né, ao Destino Manifesto. E o Trump começou com um monte de medidas aí polêmicas, aumentar a taxação disso, falar aquilo, vai fazer isso, vai acabar com a guerra na Ucrânia, ameaçou invadir o Panamá, ameaçou conquistar a Groenlândia, falou que o Canadá devia virar um estado americano, começou a fazer confrontação com o México e tal. Então, só em um mês ainda de mandato, o Trump já está causando polêmica. Então vamos lá, PH Vox, o que você acha do primeiro mês aí do Trump? Olha, eu acredito que o Trump ele tem pontos meritosos e tem pontos que começam a ficar temerários, mas isso era esperado. Eu vinha falando bastante já, né, lá no próprio PH Vox, que assim, obviamente que a gente tem que partir do princípio da realidade posta, né? Isso é uma coisa que eu sempre digo, que a geopolítica ela é a ciência de engolir sapo, né? A gente tem que estar preparado para engolir sapo. E em diversos aspectos e enfrentamentos e batalhas que o Donald Trump estava enfrentando, nós viríamos pontos positivos a partir da realidade posta, mas em pouco tempo teríamos que estar preparados para assistir também ele tomar decisões, tomar ações que poderiam até entrar numa questão da discussão moral, né? Se moralmente é o correto estar fazendo, se ele está fazendo isso a partir de preceitos próprios ou até mesmo daquilo que precisa ser feito segundo, né, essa visão. O que eu posso colocar de maneira geral é que o Donald Trump ele está tentando salvar esse Estados Unidos que o senhor descreveu, né? Esse Destino Manifesto foi algo que ficou muito explícito no discurso de posse dele, né? Estava até comentando aqui nos bastidores antes de começar o programa que quando eu estava fazendo a tradução simultânea, eu até cheguei a comentar, né, em meia tradução que, olha, o Trump está falando abertamente aqui do Destino Manifesto americano. Agora, qual que é o ponto, né? Ele está também resgatando a doutrina Monroe, né, do presidente Monroe ali do começo do século XIX, que estabeleceu o primeiro grande plano geopolítico dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos primeiro ele precisava se encontrar internamente, né? Ter um processo de unificação, teve a Constituição, depois a Carta dos Direitos e tudo mais. Então, a partir do início do século XIX, eles começam a olhar um pouco ao redor e começam a estabelecer um plano geopolítico. E a doutrina Monroe ela era bastante focada, né, no continente latino-americano.
E a doutrina Monroe ela começa a ser abandonada ali por volta de 100 anos atrás, né? Acredito que em 1915 para frente, os democratas começam a ter um pouco de poder efetivo, a ter ações geopolíticas, aí que começa, né, grandes interesses internacionais utilizar a máquina americana, que é aquela cisão que nós temos dentro da visão interna dos Estados Unidos, as duas visões, dois choques de mundo que eles possuem, né? A gente pode até descrever isso um pouco na Guerra Civil Americana, que parece que nunca terminou também, assim como a Guerra Fria. E Donald Trump agora ele traz novamente, ao que tudo indica, a intenção dele é trazer os Estados Unidos a esse lugar, com um componente mais de hard power do que aquela época, né? Naquela época, os Estados Unidos, apesar de ter uma importância econômica, não era tão grande, né? Há 120 anos atrás, 140 anos atrás, né? 1900, como é hoje, e também não tinha um poderio militar tão grande. E o fim da Primeira Guerra Mundial deu esse status aos Estados Unidos de grande potência econômica e militar. É tanto que a Segunda Guerra Mundial ela eclode de maneira global mesmo quando os Estados Unidos entram na guerra em 1941 com muita relutância, né? Muita relutância. E parece que Donald Trump entende que agora é necessário voltar principalmente à doutrina Monroe. Alguns até já estão dizendo, né, alguns especialistas nos Estados Unidos, que nós estamos assistindo à doutrina Donroe, que é uma junção da doutrina Monroe, né, com adaptações necessárias do século XXI, principalmente na questão global. O que eu vejo de maneira bem clara, aqui partindo para uma parte que talvez não seja a mais bonita de se dizer, ou a mais auspiciosa, é que o mundo ele está se desglobalizando. Tá? Donald Trump tem uma visão clara sobre isso, e nesse momento o mundo está sendo fatiado em porções, e quem vai ter a hegemonia de poder em determinadas regiões. Ele está trabalhando para tirar a influência chinesa, principalmente aqui da América, do continente americano como um todo, mas ao mesmo tempo ele também está tentando desestabilizar a China num movimento perigoso, que é tentar trazer a Rússia para o seu lado. Mas quem estuda já, né, como o professor Marcelo aqui, sabe que foi a Guerra Fria, esse é um movimento arriscado e que eu acho muito temerário, né? A gente pode ter um fake split, como foi China e a União Soviética nos anos 50 e 60, né, que na verdade só serviram para alavancar a China como uma potência comunista global. Então, é uma situação complexa que, por outros lados de interesses, né, mais políticos partidários no Brasil, a atuação do Donald Trump tem sido bastante interessante, né? Quanto ao enfrentamento com o Foro de São Paulo também, ele teve ações que foram importantes, né, principalmente na questão da Colômbia, conseguiu desarticular a CELAC, está enfraquecendo o BRICS, né, ele, do outro ponto de vista, ele está fazendo a Europa começar a olhar para os seus próprios problemas, ao invés de ficar sempre esperando dos Estados Unidos um papel de xerife do mundo, né? Então, ele está trabalhando com extremos, ele está jogando sempre a isca no extremo para tentar colher algo ali no meio do caminho. O primeiro mês foram de notícias avassaladoras e que mudavam paradigmas. Agora a coisa começa a mudar um pouco, perdão, a coisa começa a mudar um pouco do âmbito, e aí a gente percebe que começa a ir para as decisões polêmicas desse segundo mandato que Donald Trump está começando.